Ai, que massa, que massa. Estou muito feliz da gente estar aqui hoje. Eu repito isso mais uma vez. Da gente estar na nossa formatura, da gente estar fazendo bota fora de algumas pessoas. Mas vocês são muito importantes. Eu sou muito grato pela vida de vocês. Sou muito grato por vocês terem caminhado conosco, terem investido tanto tempo, tanto amor durante esses 2 anos, né, que a gente está com o Let's Go aqui funcionando. E de verdade, meu coração se enche de gratidão pela sua vida, por quem você é, por aquilo que você tem feito, mas também se enche de expectativa por aquilo que vocês vão viver. Amém? Essa administração de hoje, você pode achar que ela é voltada especificamente para a galera que está se formando, para a galera que está migrando para o DIP, mas essa é uma administração para todo mundo. Amém? E eu queria que você olhasse aqui para mim, todo mundo que está mexendo no celular. Oi, vrau, né? Todo mundo olhando para cima. Mas de verdade, eu queria pedir sua atenção para que você não se desconectasse naquilo que a gente vai estar falando, não se desconectasse nessa mensagem que é tão importante. Então eu sei que a tentação de olhar o celular é imensa, mas você vai se conter, beleza? Beleza? Posso contar com isso? Boa, vocês são tops e eu não canso de dizer isso. Amém? O título da ministração de hoje é Até Pokémon Evolui. E nós vamos falar um pouco sobre Pokémon, não tô brincando. Ó, o menino ali, aí eu manjo, tá? Os caras sabem tudinho, né? Mas de verdade, o título da ministração de hoje é Até Pokémon Evolui. Nós vamos falar sobre mudança de fase. Para quem assiste Pokémon, os mais antigos assistiam Digimon, essas coisas, a gente sabe que todo Pokémon faz o quê? Ou quase todo Pokémon, ele o quê? Evolui. Se a gente falar de Bulbasauro, qual é a evolução do Bulbasauro? Como? Dinossauro? O pessoal falou dinossauro lá. Ivysauro. Vamos lá. A evolução de Charmander. A evolução de Charmeleon. A evolução de Charizard. Não tem. O pessoal sabe. A evolução de Abra. Para mim é o mais criativo que tem, né? Pokémon é um negócio engraçado. Enfim. É o quê? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando o Pokémon ele evolui, ele fica mais forte ou fica mais fraco? Quem foi que disse mais fraco? Mas rapaz. Não, gente. O Pokémon quando ele evolui, ele fica mais forte. O Saiyajin, quando ele vira Super Saiyajin, ele fica o quê? Mais forte. A tendência, quando a gente evolui, é a gente melhorar. A tendência é quando a gente mudar de fase, a gente crescer, a gente ficar mais forte, a gente amadurecer. A vida é feita de ciclos. E ciclos são feitos para começar e para terminar. A gente começa no ensino fundamental, e o ensino fundamental ele acaba, e a gente entra no ensino médio, que é outro ciclo. Tem alguém que vai começar o ensino médio esse ano? Levanta a mão aqui para eu ver. Muito bom, hein? Melhor ciclo que tem, é ou não é, gente? O ensino médio é incrível. Oi? Não, mas o acosto já tinha começado no primeiro ano. No primeiro já começa a sentir aquele gostinho de o bicho vai de que o bicho vai pegar. E sabe, os ciclos eles começam e eles terminam. E se a gente pudesse antecipar aquilo que vai acontecer no ciclo que está por vir, seria mais fácil ou seria mais difícil da gente encarar aquilo? Deixa eu refazer a pergunta, que eu quero que você responda com convicção, que essa pergunta é pergunta de ensino fundamental. Se você soubesse, você está terminando um ciclo, e se você soubesse o ciclo que está por vir, aquilo que você está para viver,
você lidaria com isso de uma forma mais fácil ou de uma forma mais difícil? Seria mais fácil. Quando a gente sabe o que está por vir, fica mais fácil a gente encarar os desafios das nossas vidas. Fica mais fácil a gente identificar por onde a gente vai, o caminho que a gente está seguindo. Quantos aqui dirigem? Ninguém, né? Amém, só tu. Mas você quando está com seu pai ou quando está no Uber e está dirigindo, e aí o Uber fez alerta de perigo à frente, polícia à frente, é ou não é? Fiscalização de velocidade. O Uber, ele antecipa aquilo que está por vir, o Waze, ele antecipa aquilo que está por vir, para que você se prepare, e você, se está em alta velocidade, você vai reduzir para poder não levar uma multa. Cadê minha esposa? Minha esposa sabe que eu sou terrível com isso. A mulher fala e eu não escuto, e eu finjo que nada aconteceu. Enfim. Quando o Waze, ele nos alerta daquilo que está por vir, é para que a gente se prepare e a gente não cometa um erro. E hoje, eu quero que a gente pense juntos como evoluir da melhor forma. Hoje, eu vou te dar alguns conselhos para você passar de fase. E isso vale para a galera que está se formando aqui, para vocês que estão começando a ir para o DIP, uma galera que tem um pouco mais de experiência, que já viveu muitas coisas e que vai poder ajudar vocês. Mas também serve para todo mundo aqui, porque eu mesmo vivo mudando de fases e vocês vivem mudando de fases, talvez numa velocidade muito maior do que eu mudo, porque são muitas coisas acontecendo, muitas coisas mudando, e eu queria te convidar a gente crescer juntos nisso. Quem se antecipa aos problemas tem mais chance de vencê-los lá na frente. E eu queria que você prestasse muita atenção nessa administração e naquilo que o Senhor vai falar ao seu coração. Amém? Vamos orar? Amém? Eu queria que você repetisse essa oração comigo, fechasse seus olhos e repetisse essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pela sua palavra e pelo teu Espírito Santo. Eu quero te pedir que você fale comigo e você me ajude a evoluir. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 3:2. 1 Tessalonicenses 3:2. Fica no Novo ou no Velho Testamento? Fica no Novo Testamento. Eu queria dizer que eu estou totalmente preso aqui com essa camisa. Daqui a pouco, não duvide, isso daqui do final do LED, se eu desensacar essa camisa, enfim, complicado. 1 Tessalonicenses 3:2. Amém? Todo mundo abriu? O telão abriu, então todo mundo abriu, obviamente. Vocês são espertos. A Bíblia diz assim, ó: e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. Vamos ler de novo? E enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. Repita comigo: fortalecer e animar. Muito bom. A versão King James, ela traz a seguinte frase. Diz assim, ó: enviamos o nosso irmão Timóteo, versículo dessa tradução, né? Ministro de Deus e nosso cooperador. E nosso cooperador no Evangelho. A palavra cooperador tem origem no grego, que eu pesquisei, né? Queria trazer um negócio alto nível. A origem no grego é sunergon. Você não precisa aprender isso. Que tem o significado de companheiro no trabalho. Companheiro no trabalho. Então, Paulo, ele estava escrevendo para a igreja de Atenas, de Tessalônica, e ele estava enviando o cooperador de trabalho dele, a pessoa que trabalhava junto com ele, chamada Timóteo. E Timóteo, ele foi enviado com dois objetivos: fortalecer e
Oi? E aliviar na fé. A palavra fortalecer, a origem, é como se fosse de escorar uma construção. Uma construção, você coloca algumas hastes, você coloca alguns suportes, e essa haste, esse suporte, vai servir para dar toda a estabilidade na construção. Então Paulo, ele está enviando um amigo que trabalhava junto com ele, que ele conhecia, para auxiliar na construção de algo. Paulo, quando enviou Timóteo para Atenas, ele estava enviando Timóteo para uma nova fase da sua vida. Para uma fase onde ele deixaria de estar debaixo das asas de Paulo, o seu companheiro, o seu amigo, o seu tutor, para viver algo diferente. Ele foi enviado como um missionário, como um mensageiro na igreja de Atos, para levar as palavras de consolo que Paulo tinha para a igreja de Atenas, E tudo isso foi um choque, eu imagino que tenha sido um choque para Timóteo, que foi a sua primeira viagem sozinho, foi a primeira vez que ele ficou longe de Paulo. Mas Paulo, ele tinha plena convicção e plena certeza de que, por Timóteo ser um cooperador, ser um ajudante dele no evangelho, ele fortaleceria a igreja de Atenas. O que é que eu quero dizer com isso? Que não é porque a gente está transicionando de fase que as pessoas não confiam na gente. Eu tenho plena convicção, tanto nesses que estão migrando para o DIP, quanto em vocês que estão começando um novo ano, uma nova fase nas suas vidas. Eu tenho plena confiança, porque vocês estão conosco, vocês estão caminhando conosco, que vocês não estão sendo enviados simplesmente por passar de fase, por mudar a idade, por começar o ensino médio, ou por qualquer outro motivo. Não. Eu tenho a convicção de que Deus, ele tem chamado vocês para fortalecer as pessoas que estão ao seu lado. Assim como Paulo enviou Timóteo, a liderança dessa igreja, nós enviamos vocês para fortalecer aqueles que estão aos seus lados. Na sua casa, na sua escola, na sua nova rede. As pessoas que estão ao seu lado serão impactadas pela confiança que é depositada em vocês, da palavra que habita em vocês. E a gente precisa entender que isso só vai acontecer se nós estivermos dispostos a mudar de fase. E o primeiro conselho que eu tenho para trazer para você, que vai mudar de fase, que está mudando de fase, ou quando você enxergar que algo está mudando na sua vida, o primeiro conselho é: entenda os desafios de cada etapa. Repita comigo: entenda os desafios de cada etapa. Paulo enviou Timóteo para permanecer na igreja de Tessalônica, para que ajudasse a suportar os sofrimentos que aquela igreja estava vivendo. Timóteo, ele sabia onde é que ele estava metendo a cara. Paulo, ele não disse: Timóteo, vai lá na igreja de Atenas, de Tessalônica, vai lá, que eu não sei do que está acontecendo. Não, Paulo sabia que eles estavam sofrendo, eles estavam sendo perseguidos, e Timóteo prontamente disse: eu vou lá, eu estarei com vocês, eu vou estar consolando essa igreja. Timóteo, ele sabia que desafios ele ia enfrentar ali em Atenas, mas nem por isso ele desistiu, ele permaneceu. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade em sair da zona onde nós estamos, da fase que nós estamos, do momento que a gente está, porque a gente não entende o desafio. A gente sabe do desafio, mas a gente não entende. Eu queria que alguém falasse aí qual a diferença entre saber e entender. Ninguém? Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vou escolher. O pessoal baixando a cabeça. Eu tô ligado. Vamos lá, qual a diferença de saber e entender? Rapidinho.
Oi? Vai, diz aí. Você absorve. Como é teu nome? Maiara. Você pode aplaudir o Senhor por Maiara? Parabéns, Gil. Quando você sabe, você decora. Você memoriza. Você sabe. Simplesmente. Porém, quando você entende, isso está dentro de você. Isso é uma verdade. Altas vezes eu já disse que eu sei, mas eu não entendo. Principalmente na faculdade. Para quem não sabe, teve estudou comigo na faculdade. E muitas vezes eu não entendia alguma coisa, mas eu decorava e funcionava. É ou não é? Eu sei, mas eu não entendo. E quando acontece isso, Timóteo, a gente precisa mudar a nossa mente para a gente começar a entender aquilo que a gente vai fazer. Timóteo, ele sabia que a igreja estava sendo perseguida. Ele sabia disso. Ele sabia que ele ia enfrentar uma barra ali em Atenas. Porém, ele entendia que o fato de ele estar ali como mensageiro do evangelho iria fortalecer a igreja. Sacou a diferença? Quando a gente vai mudar de fase, a gente tem que saber que nós vamos enfrentar alguns desafios. A gente vai sair da nossa zona de conforto, a gente vai se desprender do lugar que estava bem bom, mas a gente precisa entender que Deus ele tem coisas novas para fazer a cada tempo. A Bíblia vai falar lá em Eclesiastes no capítulo 3, diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Timóteo, ele entendia que o papel dele, indo para a igreja de Atenas, era fortalecer e encorajar. Timóteo, ele precisava mudar de fase para alcançar lugares maiores. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a evolução da vida de Timóteo. Sobre como Timóteo nos inspira a sermos mais parecidos com Jesus e a compartilhar o evangelho de uma forma mais intensa, com mais fervor, com mais amor. Quando a gente entende os desafios que nós vamos fazer, todos aqueles contras que a gente levanta vão por água abaixo, ficam em segundo plano, porque o propósito é muito maior do que os desafios. Quando a gente entende a próxima fase que a gente está entrando, quando a gente entende os desafios que nós vamos seguir, nós estamos dispostos a abrir mão de muitas coisas para viver os sonhos de Deus. E é por isso que nós estamos transicionando. É por isso que nós estamos vivendo um outro momento, para que a gente viva outros desafios. A gente sabe que não vai ser tão simples como era na escola, a gente na faculdade, a gente dentro de casa tendo responsabilidades de começar a trabalhar, tendo responsabilidades de trabalhar, de trabalhar durante o dia e talvez estudar durante a noite, tendo milhares de conflitos na sua universidade, na faculdade, onde você vai estar lá e dizer, tu é virgem ainda, meu Deus, ou você só vai fazer sexo depois do casamento, meu Deus, isso é um absurdo, e você ser confrontado tão intensamente sobre quem é Deus, sobre quem você é. E esses conflitos que a gente vive, nós precisamos estar enraizados na palavra de Deus, porque é ela que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Entendendo quem nós somos, nós podemos passar por todos os desafios. Nós podemos passar por todas as fases. E nós somos chamados por Deus, filhos muito amados por Deus, segundo o seu propósito. É por isso que Ele nos chama. Sabe qual é o grande problema? Que muitas vezes a gente fica lutando para não evoluir. A gente fica lutando para não mudar de fase. A gente quer sempre permanecer no mesmo lugar. E a palavra de Deus, ela diz assim, deixando para trás as coisas que ficaram, eu avanço rumo ao alvo. Constância não tem a ver com você ir rápido. Constância tem a ver com você não parar. Evoluir é você não parar, não pare no meio do caminho, não desista no meio do caminho, não ache que sua vida vai parar. Se você continuar andando, se você continuar entregando tudo que você tem ao Senhor, certeza que Ele vai fazer você avançar, não importa onde você esteja.
Não importa se você está aqui no Let's Go, não importa se você está no Deep, não importa se você está no seu pequeno grupo na escola, o que importa é que o Senhor estará fazendo você crescer, desde que o seu coração esteja em sua presença e em quem Ele é. Não pare no meio do caminho. Constância é continuar andando. Entenda quais são os seus desafios quando você está mudando de fase. Entenda o que é que está acontecendo dentro de você, mas também entenda o que as pessoas ao seu redor vão fazer com você. A gente é pressionado, eu falo isso por experiência, nós somos pressionados. O segundo conselho que eu dou para você, primeiro é entender para onde você está indo. Qual é a mudança que você vai ter? O segundo é, esteja disposto a mudar de fase. Esteja disposto a evoluir. Mudar de fase não é nada mais, nada menos que sair da zona de conforto. Eu poderia dar um exemplo clássico aqui da lagarta que vira borboleta. Né? A lagarta vai, fica no casulo e tal, e vira borboleta. Caterpillar, né? Eu poderia dar esse exemplo e tantos outros sobre mudança de fases. Mas todos eles envolvem você sair da sua zona de conforto. Você sair do lugar onde você está. Eu dei o exemplo de quem está passando do ensino fundamental para o ensino médio, que vai ter muitos desafios e você vai sair da sua zona de conforto. Eu dou o exemplo da galera que está saindo do Let's aqui para ir para o Deep. Às vezes a gente está acostumado nesse culto com essa galera, com a nossa rede, e a gente tem que mudar, a gente tem que ir para um culto onde a gente talvez não conhece muitas pessoas, onde a gente talvez não se sente tão à vontade. A gente tem que enfrentar e encarar pessoas diferentes que talvez, enfim, não nos entendam. Mas é importante para a gente sair da zona de conforto. Só cresce quem sai da zona de conforto. Só evolui quem está disposto a sair da sua zona de conforto. O grande problema é que muitas vezes, quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente muda de fase, a gente enfraquece por todos esses motivos. A gente se sente sozinho, a gente se sente abandonado, a gente se sente com medo, e é nesse momento que o diabo vem como um leão ao redor, querendo tragar os nossos corações e dizer: tá vendo? Não era para você ter saído, tá vendo? Não era para você ter mudado de fase, tá vendo? Não era para você ter feito isso, era para você ter continuado onde você estava. E água parada dá dengue. A água parada empodrece, mas a água em movimento gera vida por onde passa. Nós precisamos continuar nos movendo, nós precisamos continuar andando. Esteja disposto a mudar de fase. Veja bem, veja que interessante. Paulo enviou Timóteo como missionário para a Grécia. E cerca de 15 anos depois, Paulo, ele envia Timóteo, não para ser um missionário. Um missionário é aquele que está aprendendo sobre o reino, está aprendendo a cuidar de pessoas, está vivendo na dependência do seu mentor. É aquele que fala de Jesus, fala de convicção. O missionário é aquele que vai com convicção do chamado que tem. Mas 15 anos depois, Paulo, ele envia Timóteo a Éfeso. Éfeso, que era uma das principais cidades da época, uma das maiores cidades da região. E ele envia Timóteo não como missionário para Éfeso, ele envia Timóteo como o pastor da igreja. Alguns dizem que Timóteo foi o primeiro bispo que houve, né? O pastor de pastores, o primeiro bispo da história. Mas Timóteo, ele entendeu que era o momento dele transicionar, quando ele era simplesmente um discípulo, para ser um missionário em Atenas. E depois de um tempo caminhando com Paulo e servindo, ele saiu da sua zona de conforto ali em Atenas, e ele foi enviado para Éfeso, para ser um grande pastor daquela região, para ser um grande missionário, apesar da sua idade. Ele deixou de ser cuidado para cuidar das pessoas, ele passou a ensinar as pessoas, ele transicionou.
Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia vai dizer: quando estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Ele foi enviado com outro propósito. Ele foi enviado para cuidar de pessoas. Timóteo, ele estava o tempo todo disposto a mudar de fases, a evoluir, a transicionar, por mais difícil que seja. Já imaginou você sair de um missionário, de uma igreja que era perseguida, de uma igreja que que amava ao Senhor, mas que tinha outros desafios, e ele passou para uma igreja que era estabelecida, que tinha uma liderança forte, porém essa igreja, ela estava ensinando coisas erradas. E o que eu aprendi na minha vida é que é mais fácil aprender do que desaprender. Timóteo, ele foi lá para a igreja de Éfeso para desensinar as pessoas, para dizer: o que vocês aprenderam até agora está errado. Estejam dispostos a sair da zona de conforto para viver algo melhor, para ser reconhecido com a glória cada vez maior, para ser reconhecido diante de Deus como alguém que está disposto a fazer coisas maiores. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Essa é a mensagem de Jesus para todos aqueles que decidem mudar de fase. Timóteo sabia que coisas maiores estavam por vir e por isso ele estava disposto a mudar de fase. Vocês estão comigo aqui? Estão entendendo o que eu estou falando? Bom, quero dizer que não importa quão novo você seja, Deus, ele não escolhe pessoas por idade ou por aparente amadurecimento. Deus, ele escolhe pessoas pelo coração. Você não foi chamado por Deus porque você é legal, porque você é bonito, porque você sabe se comunicar, porque você é inteligente. Tudo isso pode ser um a mais, mas você foi chamado por Deus por causa do seu coração. Deus, ele não está interessado naquilo que você pode fazer. Deus, ele está interessado em quem você é e como você coloca o seu coração diante dele. Deus, ele ama estar com você e é por isso que ele te chamou. É por isso que ele está te chamando para viver coisas cada vez maiores. Seja no seu relacionamento com ele, seja na sua vida pessoal. Porque eu quero dizer uma coisa para você, velho. Escuta isso aqui que eu vou falar, de verdade. Muitas vezes a gente tem essa mania de achar que Deus, ele não quer nada mais profundo com a gente. A gente tem a mania de achar de que vir para a igreja e estar aqui no Let's Go, estar na rede é suficiente. Mas Deus, ele não está querendo apenas uma parte da gente. Deus, ele quer um todo. Deus, ele não quer 99%, ele quer 100%. Deus, ele não quer apenas uma parte daquilo que você tem para entregar, mas ele quer o seu coração todo. Deus, ele quer que você se entregue por inteiro. Deus, ele quer que você entregue o seu coração por inteiro e não apenas uma parte. Não limite aquilo que o Senhor, ele pode fazer por você. Paulo, quando ele enviou Timóteo, ele disse assim, Timóteo, 1 Timóteo 4, a partir do versículo 12, eu queria que o pessoal colocasse aqui. Ele disse assim, Timóteo, 4:12, ninguém despreze a tua mocidade, a sua juventude, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze, escuta aí galera do Let's, eu estou falando para você agora nesse momento. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição de mão dos presbíteros. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que você foi chamado para salvar a muitos. Você foi chamado para salvar as pessoas que te ouvem.
Mas você só vai viver isso, assim como Timóteo só viveu isso quando ele estava disposto a mudar de fase. E eu quero te desafiar a mudar de fase esse ano. Todo mundo. Faça algo diferente na sua escola. Faça algo diferente na sua casa. Faça algo diferente na sua igreja. Faça algo diferente dentro do ministério. Sirva. Decida servir ao Senhor. Decida colocar para fora aquilo que Ele te deu. Decida ser mais intenso. Eu vou abrir meu coração aqui com vocês. Eu não ia falar isso não, mas Deus ele tem me incomodado. Eu tenho me incomodado com isso. De verdade. Passou da fase da gente esperar as coisas acontecerem. Passou. Quem quer, faz acontecer. Às vezes a gente vem aqui e o pessoal está aqui ministrando, cantando, pulando, e a galera está assim, ó, com a mãozinha apoiada na cadeira da frente. E aí quando sai diz, gostei não hoje, te louvor. Gostei não, hoje foi... Não faz nem questão de levantar uma mão. Você não está aqui por causa da galera que está aqui se esforçando. Você não está aqui por causa de quem está ministrando. Você está aqui por causa da presença do Senhor, meu irmão. E se a presença do Senhor não te satisfaz, muda de fase e evolua. Se a presença do Senhor não é suficiente, evolua. Se desafie a provar o que ninguém provou, a viver o que você nunca viveu. Evolua, viva intensamente. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Seja intenso neste lugar. Seja intenso fora daqui. Mas faça a sua vida valer a pena. Estou com raiva não. É só eu mesmo. Mas faça a sua vida valer a pena. A gente perde muito tempo. Quanto tempo você já perdeu em adoração ao Senhor, porque você estava esperando algo acontecer e não porque fez acontecer? Ah, mas eu queria que o Let's tivesse algumas programações diferentes. O quê? Não sei. Então você não queria. Porque se você quisesse, você saberia, gente. Quem quer, faz acontecer. Eu quero te desafiar esse ano, você que está sendo enviado aí para o DIP, escolha uma área e dê o seu melhor e mostre o que você pensa sobre adoração no serviço. Você que está sendo enviado para o DIP, faça acontecer. Você que está aí, mudando de fase, dê o seu melhor. Sirva com amor, sirva com intensidade e diga, eu cheguei, eu vou botar para torar. O papai chegou, a mamãe chegou, não é? Acabou-se. Está precisando de quê? Sou eu que vou fazer. Está precisando de gás? O gás é meu, eu estou com todo o gás porque eu estou mudando de fase. Eu estou começando algo diferente. Você que está aí olhando para mim, dizendo isso não é comigo, não é com você também. Comece 2022 dizendo, o que é que eu posso fazer para engrandecer o Senhor aqui nesta casa? O que é que eu posso fazer para mudar a história de Jardim São Paulo, de Recife, para que todos os adolescentes conheçam a Jesus? O que é que eu posso fazer? Vá lá e faça. Quem espera não alcança nada, mas quem faz acontecer pode mudar o mundo. Se você quer mudar o mundo, decida mudar de fase. Decida começar algo diferente. Mas a grande chave é o quarto conselho que eu quero dar para você. É permaneça. Diga assim, permanecer. Diga firme, permanecer. Hoje eu estou com gás. 2 Timóteo capítulo 3, não precisa abrir, eu vou ser bem rápido. 3,14 diz assim, ó. Quanto a você, diga assim, quanto a mim. Beleza. Segura aí esse quanto a mim. Timóteo, ele mudou de fase. E não é porque ele mudou de fase que ele não enfrentou desafios. Mas, quanto a você, quanto a Timóteo, quanto a mim, permaneça naquilo que você aprendeu.
e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Permaneça. Permaneça. Falar especificamente para vocês que terminaram o ensino médio e talvez estão entrando na faculdade. Não esqueça da palavra de Deus que foi ministrada aqui. Não esqueça daquilo que vocês aprenderam. Tenham raízes na palavra de Deus. Porque eu digo a você que nem sempre vai ser fácil enfrentar tantos conflitos e desafios como a gente enfrenta na faculdade. E muitas pessoas, elas se afastam do caminho do Senhor quando começam a entrar nesse universo de bebida, de prostituição, de drogas, de conflitos na mente sobre quem Deus é. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Mais que isso, não andem sozinhos. Busquem ajuda dentro dessa casa. Busquem ajuda de pessoas que já passaram por isso. E é por esse motivo que vocês estão transicionando. Porque vocês vão começar a se relacionar com pessoas que já passaram por isso. Que já viveram isso. Não se envergonhem de dizer, eu não sei. Eu estou em dúvida. Não se envergonhem disso. Não se achem super-homens ou mulheres maravilhas da vida. Ninguém é perfeito. Ninguém é infalível. Permanecer. A palavra permanecer tem a ver com residir, com morar, com ficar muito próximo. Permaneça em vocês a palavra de Deus. Não seja volátil. Não seja alguém que começa algo e do nada termina, não quer mais fazer, que desiste no meio do caminho. Não seja essa pessoa. Vá até o final. Permaneça. Esteja firme. Não esqueçam quem vocês são. Se eu posso dar um conselho para vocês que estão mudando de fase, para todo mundo, em toda mudança de fase é: não esqueça quem você é. Não esqueça quem você é. O último conselho que eu quero dar para você e para todos vocês que estão mudando de fase é: dependa de Jesus. Repita comigo: dependa de Jesus. Vamos repetir mais forte? Você pode fazer melhor. Dependa de Jesus. A maior característica de alguém que sabe passar de fases, que sabe evoluir, é depender de Jesus. Se você vai ver, quem assiste Dragon Ball aqui, quem assiste Pokémon, quem assiste Naruto, sabe que toda vez que ele vai ganhar alguma nova técnica, que ele vai aplicar alguma coisa, que alguém vai evoluir, é porque ele chega numa posição onde ele não tem mais condições de fazer nada, é ou não é? Onde ele está esgotado fisicamente, onde ele precisa entregar algo diferente. E a maior característica de alguém que sabe evoluir, que vai evoluir e que sabe passar de fase, é depender de alguém maior que ele. E no nosso caso é depender de Jesus. Dependa de Jesus. Jesus é quem faz a gente permanecer de pé. Jesus é quem sustenta tudo. Você pode se sustentar no Let's Go, você pode se sustentar no Let's, mas isso passa. Isso é como construir a sua casa sobre areia. Mas se o Senhor não é o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não é o que vigia a cidade, inútil será o trabalho da sentinela que aguarda. Salmos 127, 1. Não adianta, gente. Não adianta a gente eu falar tantas e tantas e tantas coisas aqui, se você não depositar no Senhor a sua esperança e a sua confiança. Se o Senhor não for a base da sua vida, se o Senhor não for a sua vida. Eu amo esse versículo, é o versículo que talvez rege a igreja da família, que é o versículo de Gálatas 2:2, alguém sabe dizer? 2:20, alguém sabe dizer? Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim, aleluia. Se nós não dependermos de Jesus, nós estamos fadados ao fracasso. Se a gente
dar um exemplo aqui para você. Esse copo está cumprindo o propósito dele? Tá ou não tá? Quer carregar água, não é? Sim? Essa caneca está cumprindo o propósito dela? Quer colocar água, sim ou não? Você pode estar cumprindo o seu propósito, mas são formatos diferentes, são estruturas diferentes. Aquelas pessoas que confiam somente na força do seu próprio braço, na sua própria capacidade, elas podem estar cumprindo o propósito para que são chamadas. Porém, a estrutura não é forte o suficiente para manter o chamado que foi feito para você. E tudo aquilo que o Senhor preparou pode ir por água abaixo. Mas aqueles que decidem colocar a sua esperança e sua fé no Senhor, não importa quantas tentações venham, quantos medos venham, quantos perigos aconteçam, eles permanecerão firmes, porque a estrutura não está dependendo de si só, está dependendo do Senhor. Está tremendo, porque eu estou fazendo muita força para tentar quebrar essa caneca e eu não consigo, ela permanece firme. Aqueles que dependem do Senhor são firmes, permanecem firmes até o final. Dependa do Senhor. Se você quer evoluir, se você quer mudar de fase, vocês que estão mudando de fase, se você quer ser bem sucedido na mudança de fase, dependa do Senhor. Não dependa de Samu, não dependa de Danilo, dependa do Senhor. Só Ele pode fazer a gente permanecer até o final, gente. Sabe quantos anos tem essa caneca? 7 anos. Ela permanece até hoje. Se durar ainda mais alguns dias de utilidade, que pode ser virar lixo por um bom tempo, né? Mas a utilidade dele foi embora, com poucos segundos. Porque aqueles que dependem do Senhor permanecem até o fim. Queria te convidar a ficar de pé. Antes da gente orar pela galera que está transicionando, que está se formando hoje. Uau, vocês estão muito lindas, viu? Verdade. Vocês também aqui, muito maravilhosos. Eu queria orar por você que